1 de Coríntios, capítulo 15. 1 de Coríntios, capítulo 15. Coríntios, capítulo 15, vamos começar a partir do versículo 12. Diz assim, a minha versão. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Diz assim, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de facto os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em pecado. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A palavra que o Senhor nos concedeu hoje, pelo estudo que o Senhor concedeu hoje e pelas pessoas que o Senhor escolheu para ouvirem a Tua palavra e serem tocados por esta verdade, Senhor. Pai, nós nos disponibilizamos como Teus servos, como Teus vasos, Senhor. Usa-nos para passar a Sua mensagem, usa-nos, Senhor, para falar com sabedoria. E, acima de tudo, aos que vão receber, Pai, lhes dê espírito de entendimento, para que o inimigo não possa lançar nenhuma semente sobre eles e, ao final de que eles possam se perder. Pai, nós queremos falar sobre a ressurreição, um dos temas muito difíceis de falar, mas também queremos falar de onde está a nossa esperança, Senhor. Pai, conduza-nos aos propósitos pelos quais o Espírito Santo semeou esta palavra dentro do nosso coração. E permita, Senhor, que esta verdade chegue àqueles que não só ouvirem hoje, mas que em outros dias tiveram a oportunidade de ouvir, para que através de Ti, Senhor Jesus, muitos conheçam a verdade e possam ser salvos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Dizia no princípio, onde está a tua esperança? O texto que nós falamos aqui, há pouco tempo, 1 Coríntios capítulo 15, de 12 até 32, ele nos mostra algumas coisas, algumas razões pelas quais os cristãos continuam sendo cristãos. A pergunta que eu faço para cada um de nós é: por que nós estamos a rezar? Por que nós todos os dias nos posicionamos aqui e oramos? Por que você vem nesta casa, ouve a palavra e vai para a tua casa? Se você ainda não tem um motivo para fazer isso, você está perdido. Aleluia? Amém. Se você ainda não tem um motivo para você vir orar, nós ainda estamos perdidos. Nós somos as pessoas que merecem todo tipo de misericórdia de Deus. Porque a oração que nós buscamos, a dedicação que nós buscamos a Deus, esse trabalho que nós fazemos todos os dias, de vir aqui sentar, ouvir a palavra e ir para casa, tem um fim. Qual é o fim? O fim é de que, depois de nós morrermos, nós ressuscitarmos com Cristo Jesus. Então, você precisa de aceitar que Cristo Jesus, Ele ressuscitou dos mortos. Porque se Ele ressuscitou dos mortos, então a nossa fé é de um dia ressuscitar com eles. No tempo em que Paulo escreve esta carta, muitas pessoas fizeram esforços para Jesus Cristo não ser conhecido como quem ressuscitou. Veja no livro de Mateus e no livro de Lucas, conta muito isso. Quando as pessoas foram lá no terceiro dia e encontraram Jesus Cristo já ressuscitou, já quebrou as cadeias e já surgiu, já não está mais naquela tumba, as pessoas, os fariseus que mataram a Jesus Cristo, foram pagar os guardas do cemitério para dizer que Jesus não ressuscitou. Os discípulos vieram e roubaram aquele corpo dentro daquela tumba. Aleluia! Então, as pessoas crendo que Jesus Cristo não ressuscitou, mas o corpo dele foi roubado naquela sepultura, começaram a duvidar se Jesus Cristo na verdade existe ou não existe.
começaram a duvidar se Jesus Cristo ressuscitou ou não ressuscitou. O que é que Jesus Cristo fez? A primeira pessoa que ele se apresentou é Madalena. Se apresentou a Maria Madalena, e Maria Madalena viu, mas não podia lhe tocar. Por quê? Porque Jesus Cristo disse para ela que eu ainda não cheguei até onde está Deus. Aleluia. Depois, outro dia Jesus Cristo se apresenta diante dos seus discípulos. Se apresenta a Tiago. Se apresenta de novo com seus discípulos e mostrou a Tomé, que dizia que eu não vou aceitar que Jesus Cristo ressuscitou sem eu colocar os meus dedos na ferida que ele teve naquela cruz. Jesus Cristo apareceu e as pessoas conseguiram identificar a ferida que ele tinha nos pés, que na verdade, este corpo que está aqui com Jesus Cristo é aquele corpo que foi pregado naquela cruz. É este corpo que foi destruído naquela cruz. Ele morreu, mas por causa do poder de Deus, por causa da presença do Espírito Santo, ele foi ressuscitado de novo. Então, as pessoas já têm a certeza de que Jesus Cristo ressuscitou. Porque além dessas pessoas, ele já se apresentou a mais de 500 pessoas no mesmo lugar. Eles estavam a orar numa casa dessas, portas fechadas, porque sabiam que assim que Jesus Cristo morreu, haverá uma outra perseguição na minha vida. Então as pessoas fecharam as portas e começaram a orar, mais de 500 pessoas. E de repente Jesus Cristo aparece e diz, a paz esteja convosco. Aleluia. Amém. No livro de Atos 1, você também consegue entender que Lucas, ao escrever, ele salienta que Jesus Cristo ficou muitos dias, depois de ele ressuscitar, com seus discípulos, lhes ensinando coisas do reino, lhes falando coisas do reino, coisas de lá, dos céus, lhes mostrando algumas verdades que eles podiam saber. Depois daquilo, Jesus Cristo se despediu, subindo aos céus com seu corpo, e lhes informou que, meus irmãos, eu estou a ir, mas eu hei de voltar. Permaneçam aqui até que venha o poder do alto. Depois do poder do alto, vocês serão meus testemunhas. Isso tudo aconteceu, estas promessas aconteceram depois de Jesus Cristo morrer e ressuscitar. Então, o que é que um cristão precisa de aprender com isso agora? O que é que eu preciso de saber com isso? O que é que você precisa de saber? Quando você vem aqui na igreja, meu irmão, minha irmã, você não vem aqui na igreja para pastor Leitão te ver. Aleluia? Você não vem aqui na igreja para eu ficar feliz porque você está aqui. Você não vem aqui na igreja para Deus te abençoar e você ter boa vida. Estas coisas de bênção vêm depois. A palavra de Deus nos diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Então, qual é esse resto? Qual é esse reino? Vamos separar aqui duas coisas. O reino dos céus, ele nos garante que o reino dos céus é como se fosse uma outra vida. Eu compararia, como Jesus Cristo fala, o lavrador. Né? Jesus Cristo fala muito sobre semente. Fala muito sobre a semente. Ele fala de alguém que plantou a sua vinha. Ele fala de alguém que planta o seu campo. Fala muitas coisas sobre a semente. Para você herdar o reino dos céus, você precisa de morrer para esta vida. Depois de morrer para esta vida, surgir numa outra vida. Assim como acontece em um grão de milho. Você deita aquele grão de milho como milho, mas ele vai ser como planta. Aquele milho não morreu. Ele continua vivo, mas em forma de planta. Ele praticamente morreu como grão de milho, mas ressuscitou como planta. Aleluia. Então, vosso corpo, nosso corpo, quando ele morre exatamente como esse corpo carnal, apodrece, mas o que vai sair dentro de nós é um outro corpo chamado corpo glorificado. E esse surgimento desse outro corpo glorificado chama-se ressurreição. E esta ressurreição todo cristão deve esperar no último dia. Jesus Cristo morreu, foi para os céus, está lá sentado à direita do Pai. E no livro de Hebreus nos ensina que Jesus Cristo lá nos céus está intercedendo por nós. Está orando por nós, está pedindo a todos os dias, Pai, salve Juliana, salve Rosita, salve Jéssica, salve Leitão, salve qualquer outro estado. Todos os dias, Jesus Cristo está lá a fazer isso. Todos os dias, repito, todos os dias. Ele é o nosso intercessor. Enquanto ele intercede por nós lá, está aqui alguém a trabalhar chamado Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduzir. Quando você quer se perder, ele está aqui a te pegar. Não, hoje vai para a igreja. Não, eu estou cansado. Não, levanta, faz um pouco de esforço. Não, eu estou muito ocupado. Levanta, faz um pouco de esforço. Não, faz um pouco de esforço. Para o quê? Para você sair onde você está e ir aonde? Ouvir a palavra de Deus. Porque esta palavra de Deus é o caminho que você tem para chegar à vida eterna.
Veja que a Bíblia, quando nós estamos a ler aqui, em todas as vezes que falavam sobre o morto, diziam os que dormem. Porque o cristão não morre. O cristão adormece. O cristão não morre. Aleluia. O cristão adormece à espera de um dia Jesus Cristo vir resgatar. Assim como você vai dormir à espera de um dia o sol nascer, assim como você vai dormir à espera de tuas forças se recuperar para acordar, também o cristão não morre. O cristão dorme para um dia ele levantar quando Jesus Cristo vier e tocar a sua trombeta. O apóstolo Paulo nos diz assim: se você, a tua fé está para coisas desta vida, se a tua oração é para você ter um bom emprego, se a tua oração é para você conseguir marido, se a tua oração é para você conseguir muito dinheiro, então em vão você está a orar. Você está orando para uma coisa que não tem sentido. Se a tua oração e o teu pedido, a tua busca em Deus, a tua busca em Cristo Jesus está para as coisas desta vida, está para as coisas materiais, no dia que você morrer, acabou. Você não é mais nada para Deus. A vontade de Deus é que todos nós conheçamos a Ele. A vontade de Deus é que nós busquemos a Ele de todo o coração. A vontade de Deus é de nós caminharmos segundo a vontade dele para herdarmos a vida eterna. João 14, Jesus Cristo diz: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Tem muitas casas na casa do meu Pai. Se não fosse, eu não teria vos dito. Eu vou para lá preparar-vos lugar. Para o quê? Para depois de você morrer, ir nesse lugar. Quando? Depois da morte. Muito cristão se atrapalha. Ele pensa que a tua vida cristã está condicionada a este lugar. Ele pensa que a sua vida cristã está condicionada à sua igreja. Ele pensa que a vida cristã está condicionada a ser o pastor. Não está condicionada a ser o pastor. Ser o pastor também não é nada. Ele está à espera de um dia, quando morrer, também ser julgado. E decidirem se vai aos seus ou se não vai para os seus. Tua vida cristã não está condicionada aos teus amigos ou às pessoas que te rodeiam. Porque da mesma maneira que eu e você estamos a procurar, ele também está à procura desta salvação. Este mundo aqui é difícil de se viver. É muito difícil. Mas o Deus que nós servimos, Ele conhece essas dificuldades. O Deus que nós servimos, Ele sabe dos problemas que nós enfrentamos. Mas Ele procura nos nossos corações aonde está a nossa esperança. Aonde está a tua esperança? Aonde está a tua força? Quando você se levanta e diz que eu sou cristão, onde é que está a tua confiança como cristão? O que é que você confia? O que é que você espera ganhar? Veja Paulo no versículo 32 diz assim: se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, então vamos fazer o quê? Vamos lá comer, bebermos e depois vamos fazer o quê? Vamos morrer. Nada de vir na igreja, nada de ficar aqui preocupado para cantar, nada de ficar preocupado para orar. Você sabe que depois de morrer tudo já acabou. Como é que fica a morte de um cristão? Perde vida. Como é que fica a morte de um ímpio? Também perde vida. Como é que fica a morte de um ateu? Perde vida. Não há diferenças. Tudo que é morrer. Mas a diferença está o que é que nós esperamos depois desta morte. Veja que nós somos seguidores de Cristo. Por isso somos chamados de cristão. Nosso seguir a Cristo, Ele vai passar por todas as coisas. Vamos seguir a Cristo como nós somos na vida. Também vamos ser como Cristo é na vida. Também vamos seguir a Cristo como Ele é na morte. Para nós termos como Cristo também é na morte. Como é que foi a morte de Cristo? Ele morreu injustiçado, mas depois dele morrer, ressuscitou. Como é que vai ser a morte daquele que segue a Cristo? Pode morrer injustiçado ou não, mas depois vai ressuscitar. Se você não tem essa esperança dentro do teu coração, a igreja não vai fazer sentido para você. Estar dentro da igreja e estar fora da igreja vai ser a mesma coisa. Mas se você acha que existe algo que Deus guardou para você, quando você vai para a igreja, você vai procurar como encontrar aquilo que Deus guardou para você. Deus guardou salvação para você. Deus guardou ressurreição para você através de Jesus Cristo. Então, cada dia que você vai para a igreja, você começa a procurar onde é que eu encontro salvação. Será que eu estou fazendo bem para meu Cristo?
Será que as minhas orações estão me acompanhar? Será que a minha vida em Cristo está sendo boa para eu receber esta salvação? A morte, ela é de repente. Ninguém conhece o prazo da vida que você tem. Ninguém conhece a quantidade dos dias de vida que tem. Todos nós estamos a viver sem saber quando é que vamos morrer. Sabendo assim, a nossa preocupação é maior. Se eu morrer amanhã, vou morrer com Cristo ou sem Cristo? Se eu morrer amanhã, terei esta ressurreição ou não terei? Se eu morrer amanhã, Deus vai me receber ou não vai me receber? Se eu morrer agora, neste momento, depois de sair daqui, como é que vai ser? Este Jesus que nós adoramos é um Jesus que tem poder. Na fase em que nós estamos a viver agora, o que é que Jesus Cristo fez? Ele morreu e ressuscitou. Depois de ele ressuscitar, ele foi para os céus e Deus lhe deu todo o poder. Por isso ele disse, eis-me dado todo o poder dos céus e da terra. E de fazer discípulos. Em quem? Em nome de Jesus. Deus deu o poder a Jesus. Nós agora estamos a trabalhar para Jesus, porque Deus delegou o poder a Jesus. Chegará um tempo em que depois de tudo passar, Jesus Cristo vai pegar os seus e vai apresentar para Deus. Nesse dia que vai apresentar a Deus, o que não estiver com Jesus não vai pertencer a Deus. O que estiver com Jesus vai pertencer a Deus. Lemos aqui a dizer que o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte foi o primeiro inimigo que entrou. Nós estamos a falar de Adão na quarta-feira. Eu vos expliquei aqui que quando Adão peca, entrou todo tipo de maldade, inclusive a morte. E foi essa promessa que Deus disse. Se tu comeres o fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Ele comeu e a morte entrou. Então Jesus Cristo, agora que Ele está a reinar, Ele já está derrotando cada inimigo das nossas vidas. Por isso nós ouvimos aqui manifestação de demônios. Começam aqui a chorar de qualquer maneira. Eu não vou sair, eu não vou largar. No final das contas vai embora. É um dos inimigos que está sendo derrotado no tempo em que Jesus Cristo está a reinar. Aquelas manifestações, aquelas reclamações, aqueles choros, aqueles gritos que o demônio faz quando nós estamos aqui a orar, ele está a fazer por quê? Ele está a fazer porque ele sabe que ele não tem poder no nome de Jesus. Ali onde Jesus Cristo está, ele não tem direito de estar. Jesus Cristo está reinando agora. O demônio não pode reinar. Nós precisamos nos alistar com Cristo a sério, para não darmos espaço ao demônio. Pedro diz, não dê ouvidos ao diabo. Nós precisamos estar constantemente com Deus, para não abrirmos o nosso ouvido e ouvirmos o que o demônio vai fazer. O demônio vai te enganar em todos os momentos que você estiver a fazer boa coisa. Mesmo na tua casa. Ele vai te enganar para você salgar mal o caril. E você vai pensar que não é nada. Enquanto ele sabe que quando você salgar mal o caril, a tua amizade com teu marido não vai ser boa. O demônio vai te enganar para você ser uma pessoa que insulta de qualquer maneira. Você pensa que não é nada, mas ele sabe que a partir do momento que você insulta de qualquer maneira, você vai começar a trabalhar constantemente para outras entidades. Em todos os ambientes, não só na igreja. Mas quando você vai para dentro da igreja, ele te dá Deus te dá a oportunidade. Deus te dá a chance de você ouvir a verdade e ele não estar dentro de você. O nosso coração, o nosso interior, existe um vazio. Que dentro desse vazio precisa ser preenchido com esta palavra, precisa ser preenchido com orações, precisa ser preenchido com esperança de que um dia Jesus Cristo há de voltar para você, há de voltar para você e há de voltar para mim. Todo homem que vive sem esperança, ele não gosta do que faz. Para ele fazer, não tem nenhum interesse. Uma criança da primeira classe está na escola a estudar. Qual é a esperança dele? É, quando terminar o ano, passar de classe. Uma mulher
Quando se torna adulta, qual é a esperança dele? Aparecer um marido e casar. Isso é que faz diferença. Isso é que te dá vontade de você viver. Um homem, quando se sente crescido, dá vontade dele encontrar uma mulher que lhe ama e casar. Isso é que dá esperança. Depois de você casar, qual é a esperança? Ter filhos. Depois de ter filhos, qual é a esperança? Educar seus filhos, crescer, você vir ir à escola. Depois, qual é a outra esperança? Teus filhos te darem netos, ou os teus filhos estarem bem na vida. Tudo isso nos faz gostar de viver. Agora, você está vivendo sem nenhuma esperança. Não tem esperança. Então tudo não vai fazer sentido. Todo aquele que tem uma esperança na vida, ele faz tudo com sacrifício. Porque sabe que um dia, alguma coisa vai acontecer na minha vida. E isso que vai acontecer na minha vida vai ser bom para mim. Aqueles que trabalham, qual é a esperança deles? Final do mês receber alguma coisa. Por isso eles quando trabalham com toda a força. Porque sabem que no final do mês há de vir qualquer coisa. Aqueles que trabalham com negócios, qual é a esperança? É que depois de eu montar minha coisa, dá para alguém comprar. Essa é a esperança. Se não aparecer, é para hoje talvez, mas amanhã dá aparecer. Essa aqui é a esperança. Todo ser humano vive com alguma esperança. E tudo o que nós fazemos com alguma esperança. Então, a nossa esperança na oração é de um dia sermos ressuscitados com o Senhor Jesus Cristo. Esta aqui é a esperança que você carrega. Esta é a esperança que eu carrego. Esta hora, talvez eu estaria num outro sítio a cantar, a brincar, a beber, a passear, a dar cócegas na Naftali. Mas estou aqui a pregar para você. Por quê? Porque eu sei que isto que eu estou a pregar para você é útil para você. E isto que eu estou a fazer também é útil para mim. Por quê? Porque todos nós esperamos Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo me fez o pregador, eu preciso fazer esse trabalho para no dia que Ele vier, Ele me ressuscitar. Se você está aqui a ouvir, você está a ouvir para no dia que Ele vier, através das coisas que você está sabendo, Ele te ressuscitar. Outros dizem, não, Jesus Cristo não ressuscitou os mortos. Jesus ressuscitou e ressuscita sempre. Hoje, Jesus Cristo ressuscita coisas. Vai ressuscitar a tua vida. Vai ressuscitar a minha vida. Jesus Cristo vai ressuscitar os seus planos que estavam mortos agora. Esta coisa de você pensar que quando morreu, acabou, não há mais esperança, é demoníaco. É satânico. Morreu, acabou, não há mais esperança. É mentira. Todo cristão tem que ter certeza de que existe esperança depois da morte. Há esperança depois da morte. Você tem que confiar que há esperança depois da morte. Aleluia. Os teus planos, tudo que você fazer na tua vida, que você pensa que já morreu, já não tem mais esperança, saiba que há esperança. Porque o Deus que você serve é um Deus de esperança. Eu já estudei, já cansei, não tenho mais esperança, acho que nunca mais vou passar. Há esperança! Eu já batalhei, emprego, não consegui mais, então vale a pena sentar em casa. Não senta! Ainda há esperança! Você não pode viver conformado. Você não pode viver aceitando a realidade. Você não pode viver aceitando a verdade que te foi pregado. Não pode. Você tem que viver esperando mudanças naquilo que você está vivendo. Aquele que está na cama, deitado agora, sem saúde, tem que ter esperança de que vai ressuscitar, de que vai curar. Porque o nosso Deus é Deus da esperança. O nosso Deus é Deus da restauração. O nosso Deus é Deus da ressurreição. Jesus Cristo falava para Marta, disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquilo que ressuscita as coisas. Eu sou aquilo que quando para vocês não existe mais, para mim pode existir. Eu sou aquele que quando as pessoas não creem mais em nada, eu lhes mostro que eles ainda podem crer. A ressurreição. Você tem que aceitar. A ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou para te mostrar que é possível encontrar vida depois da morte.